os nossos corações, o nosso pensamento, até Jesus, pedindo a Ele que interceda a nosso favor junto ao Pai. Vamos convidando os nossos mentores, os mentores responsáveis por esta reunião e os nossos amigos do Amor em Gotas. Que todos eles possam estar ao nosso lado, presentes, nos intuindo, nos dando força, sustentação e amparo para este Evangelho. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Desculpa, Reginaldo, mas o meu capítulo também é o 3. Você fez tão bem a semana passada, mas eu vou tentar de um outro lado. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim. Para lá onde estiver, estejais vós também. Isso está em João, capítulo 14, de 1 a 3. Essa morada da casa do Pai, eu acho que a gente pode ver sobre 2 pontos de vista. Sobre os diversos mundos, cada um na sua evolução, mas também sobre o ponto de vista de cada ser humano, porque cada um de nós está num estágio de evolução. Alguns mais felizes, outros menos felizes. E ele diz aqui, né, que aonde estiver o nosso coração, é lá que a gente está. Então, esses espíritos que estão já mais evoluídos, são mais felizes, são aqueles mais desligados da matéria. São aqueles que estão num outro patamar. Nós ainda somos muito apegados à matéria. Somos materialistas demais. Somos apegados às paixões. Temos muito remorso. A gente tem muito o que a gente ainda se queixa, né? Quantas vezes a gente já não falou, puxa, se eu soubesse eu teria feito diferente. A gente faz sempre o melhor que a gente pode naquele momento. Então, é disso que ele diz, né? Que a gente um dia vai ter a certeza de que a gente sempre fez o melhor e parar de viver tanto preso a essas emoções. E esse momento que a gente está vivendo, né? Quanta gente, quanto desencarne, muita gente sofrendo com o Covid, o quanto a gente sofre por se separar de alguém. A gente agora há pouco ainda estava falando disso, né? Mesmo a gente sabendo que essa separação é temporária, nós só estamos em planos diferentes. Mas a gente quer por perto, quer a pessoa do lado. A gente ainda é muito egoísta. A gente sabe que a morte não existe, mas no peso que nós estamos na carne, a gente ainda não consegue sentir, deixar que essa separação seja temporária. A gente fica preso e com isso a gente sofre muito. E quando a gente fala que o planeta tem que passar de expiação e provas para um planeta de regeneração, a gente não vai dormir hoje e acordar amanhã num lugar lindo, maravilhoso, que o planeta se modificou. Quem tem que se modificar somos nós. Nós temos que evoluir. O planeta em si vai continuar o mesmo, mas com a nossa evolução, a gente vai conseguir que isso se modifique. Por quê? Porque conforme a gente evolui, a gente vai respeitar mais o planeta, vai respeitar mais o outro, vai amar mais as pessoas, o amor vai predominar. Então, é isso que ele fala, que a gente precisa, é a reforma íntima, não é? A gente está aqui,
E ele fala que, nesse capítulo, ele fala que nós temos que vencer o mal. O mal está em nós. A nossa visão, a gente normalmente, mesmo com tudo que a gente sabe, a gente ainda vive o mal. E essa visão aqui nos segura aqui, né? Quando a gente pensa nessa transformação do planeta, é que no futuro o mal vai desaparecendo aos poucos em nós e o bem vai predominar. Nós vamos nos tornando um pouco mais fluídicos, sem esse corpo tão pesado. Mas isso é um trabalho nosso, somos nós é que temos que fazer essa mudança em nós. A gente ainda vai ter dores, a gente ainda vai passar por algumas coisas, mas não vai ser tão pesado quanto é hoje. O sofrimento vai ser outro. Eu terminei de ler agora o livro do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração. E tem uma passagem lá muito interessante, para mim, pelo menos, foi bastante interessante. Uma médium é levada para o plano espiritual para trabalhar numa sessão de desobsessão durante o sono. E um rapaz, que era um aprendiz, estava olhando, assistindo a sessão. E ele pergunta para o instrutor, né? Por que ela trabalha tanto, até durante o sono, e ela sofre tanto, ela tem tantas dores físicas? Aí o instrutor fala para ele, presta atenção como ela sofre, como é o sofrimento dela. Ela simplesmente aprendeu a conviver com ele e não reclama. E ela pediu para vir com todas essas dores para que ela possa evoluir mais rápido. Porque se a gente só vive no amor, como a gente ainda não está num planeta de expiação e prova, de regeneração, o que acontece? É mais difícil que a gente evolua, que a gente cresça. A gente tem preguiça de lutar, de se modificar. Como disse o Reginaldo, né? O planeta foi formado em bilhões de anos. Aqueles 6 dias que a gente imaginava foram várias fases. E o primeiro primata que a ciência tem notícia apareceu há 70 milhões de anos. Olha quanto tempo nós estamos tentando evoluir. Há quanto tempo a gente está aqui, né? Procurando aí ser um pouquinho melhor. Mas quanto a gente já andou? Quanto falta? A gente não sabe e nem é importante isso, né? Porque o importante é vencer o mal que está em nós. Porque só assim a gente consegue evoluir. Nesse capítulo, num item lá na frente, ele diz assim, que nos mundos mais felizes, as relações entre os povos vão ser diferentes, vão ser sempre amigáveis. Um não vai dominar o outro, não vai haver guerras, não vai haver senhores e nem escravos, e nem privilégios. Mas isso não é só entre os povos, é entre as pessoas. A gente vai olhar para o outro diferente do que a gente olha hoje. Infelizmente, hoje, se você vê na rua, às vezes você encontra uma pessoa na rua e você fica meio desconfiada. Nossa, aquela pessoa está me olhando de um jeito estranho. O que vai acontecer? Então, primeiro eu vejo o mal. Eu podia pensar, nossa, aquela pessoa está com ar de sofrimento. Mas primeiro eu penso, será que ela vai fazer alguma coisa para mim? Isso é normal, pertence a nós, à sociedade que nós vivemos, o jeito que nós estamos. Então, o objetivo de se modificar, de ser um espírito puro, não pode ser em nós um tormento, uma ambição desnecessária, mas uma ambição nobre. Eu vou todo dia tentar ser melhor. Eu não tenho que ser melhor que ninguém, eu tenho que ser melhor que eu. Eu tenho que todo dia melhorar um pouquinho, dar um passinho à frente, ver uma coisa. Não, hoje eu vou procurar fazer tal coisa diferente, viver tal sentimento de uma outra forma. E aí é nisso que a gente vai crescendo e a gente vai evoluindo para que a gente se torne esse planeta de regeneração. No item 11, ele diz assim: tendes a necessidade do mal para sentir o bem.
da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Quanto a gente está apreciando a saúde ultimamente, né? Com essa pandemia, com tudo isso que a gente está vivendo, quanto a gente está dando valor para as coisas que a gente tem, para a saúde, quando não nos falta nada dentro de casa, porque tem tanta gente precisando de tanto, tanta gente necessitando de comida, tanta gente que está sem, porque perdeu o emprego, porque está tudo mais difícil. Neste momento, se fôssemos um planeta de regeneração, o que aconteceria? As pessoas que têm condição teriam dado mais empregos, mas a gente ainda está aqui, vivendo do mal. Então é isso que nós temos que lutar, né? Vamos vibrar no bem, vamos mudar o nosso pensamento. Ele fala muito nesse livro sobre o pensamento, o quanto o nosso pensamento é importante. Quando a gente faz evangelho, quando faz a limpeza na casa, a primeira coisa que a gente pede é para retirar miasmas, formas, pensamentos. E o que é isso? Tudo aquilo que a gente pensa se cristaliza e vai grudando nas paredes, vai grudando em volta da gente, gruda nos móveis, em nós. E aí o que acontece? A gente baixa o padrão vibratório e vem o quê? Vem a doença. Quantas vezes a gente fica doente e fala, nossa, mas da onde surgiu isso? Somos nós que provocamos. Somos nós que cristalizamos tudo isso em nós. No capítulo, deixa eu ver qual que é, capítulo 8, ele diz assim, que a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou um grande progresso. A pessoa que tem um mau pensamento, mas reflete e repele, ela está em vias de realizar esse progresso. Mas ainda tem aquela que tem um pensamento ruim, se compadece, fica firme nele. Ela não muda. Então essa ainda tem toda a força do mal dentro dela. E o mal, ele não, na verdade, o mal não existe. O que existe é a falta do bem dentro de nós. Se a gente vivesse no bem, a gente conseguiria vencer o mal. Mas Deus é tão bom, tão perfeito, tão maravilhoso, que Ele não vai deixar ninguém para trás. Todos nós vamos ter o direito dessa evolução. Todos nós temos o poder da oração, temos o poder da fé, para que essa mudança se estabeleça. Então, é muito importante para a nossa evolução a gente pensar no bem, mudar os nossos pensamentos, mudar o foco. Quando a gente perceber, nossa, eu já estou pensando que não devo, deixa eu fazer uma oração, deixa eu elevar meu pensamento. Por que Jesus, ele diz para a gente se perseverar no bem, orar e vigiar? É o pensamento da gente que ele está dizendo. Que morada do meu Pai que eu quero? Aonde tiver meu coração, é lá que eu estou. Se eu conseguir manter um pensamento elevado, cada vez que eu ver que esse pensamento está baixando, não, vamos lá, vamos fazer uma oração. A gente vê tanto nos livros do André Luiz, do Chico, que quando a pessoa faz uma oração, o seu coração se ilumina. Tem um deles que fala que o coração emite uma luz azul. Então, o que eu quero para mim? Eu quero continuar aqui sofrendo e chorando? Ou eu quero participar dessa mudança planetária? E cabe a nós decidir. Ninguém vai fazer por nós. Eu não vou conseguir fazer nem pelo meu marido, nem pelos meus filhos, por ninguém. Cada um é responsável pela sua mudança. Nós vivemos num mundo de energia. E essa energia que forma as ondas mentais. E essas ondas mentais é que se cristalizam e se transformam em doenças. O que eu quero? Que energia que eu quero emanar? Quem eu quero próximo a mim? Os bons espíritos ou um espírito que está sofrendo? A escolha é sempre minha. Eu posso sentar aqui, fechar os olhos, fazer uma oração, chamar meu mentor,
mas a mudança tem que ser minha. Ele vai me ajudar. Todo esse plano espiritual vai te ajudar. Mas quem tem que fazer a mudança somos nós. Eles apenas nos intuem, nos dão força, estão do nosso lado, mas não vão fazer nada por nós. Assim como a gente não vai conseguir fazer nada por ninguém. E aí, Jesus fala daquela peneira, né? Separando o joio do trigo. Quem é o joio, quem é o trigo? O joio são esses espíritos rebeldes que não querem mudar. E quem é o trigo? É o espírito bom, que quer evoluir. E aí, quem a gente quer ser? O bom, joio ou trigo? Tá vendo como o pensamento é muito importante? E a escolha é a gente quem faz. Acho que aqui a maioria, pelo menos, ou grande parte, já leu o livro Exilados de Capela, né? Vamos pensar nesse. Acho que esse livro a gente deveria ler novamente esse livro durante essa pandemia. Nem a pandemia, eu acho que é mais a transição planetária de que se fala, né? Do mundo de regeneração. Aqueles que não quiserem evoluir em Capela, vieram para onde? Para cá. E agora, eu quero fazer o quê? Eu quero continuar no planeta Terra, evoluir e participar disso tudo? Ou eu vou ter que ir para um outro planeta inferior? Que existem, se a gente pegar a Terra como média, existem planetas muito acima da Terra, um pouco acima, e outros abaixo, muito primitivos. Então, para onde eu quero ir? Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que estar aqui e lutar por isso. E luta todos os dias, né? O esforço é sempre nosso. E aí eu lembro de novo do Hugo, né? Como é bom ser espírita, né? Como é bom ser espírita. Porque aqui a gente tem esse evangelho, a gente tem essa oportunidade. A casa está fechada, mas está fechada só fisicamente. Porque a gente está aqui junto. Acho que a gente nunca assistiu tanto evangelho como a gente está assistindo agora. Porque antes cada um estava na sua sala de trabalho. Estava mais lá ligada no trabalho da sala. Fazia o evangelho na sala, mas ouvia alguém explanar o evangelho e parar para pensar em cada coisa. Eu acho que muito poucos os que estão aqui assistiam o evangelho. Porque a maioria, assim, quando a gente é assistido, quando a gente começa a ir no centro, o que a gente faz? Eu vou ter evangelho, então eu vou chegar lá quando estiver terminando, se eu já tomo o passe e venho embora. Não, o tratamento é no evangelho. Quanto nós somos tratados aqui no evangelho? Nesse momento em que a gente está conversando, deve ter uma legião em volta de cada um de nós, nos tratando, sabe? Porque nesse momento nós estamos todos unidos, juntos num só pensamento, em oração, em vibrações boas. Eu imagino que neste momento, da casa de cada um, sai uma luzinha assim que vai para o plano espiritual e eles vão recolhendo isso para auxiliar tanta gente. Porque é muito do que eu li em vários livros. E eu creio muito que é isso. O perdão, a prece, a força que tem uma prece. Agora imagina, não sei quantas pessoas tem aqui hoje. Todos nós neste momento em prece. Quanta força nós temos. Olha que coisa mais maravilhosa. E a gente está reclamando, mas o centro não abre. Mas olha o que nós estamos vivendo. Vamos olhar o lado bom dessa pandemia. Eu estou fora de São Paulo e acho que nunca trabalhei tanto no centro nos últimos anos como a gente está conseguindo trabalhar agora. Porque a gente está aqui, online. E o tratamento é o mesmo. A gente só não está lá com a mão no assistido. A gente, quando pede um passe, que dê um passe em nós, o passe acontece, porque os nossos mentores estão aqui, do nosso lado. E ele acontece. E essa doutrina maravilhosa é uma doutrina de perdão, de amor. É só o que Jesus ensina. Vamos perdoar. Vamos amar. E quando a gente eleva o pensamento, quando a gente faz essas vibrações, eu fico imaginando quantas pessoas são beneficiadas. Porque ninguém aqui faz uma oração, faz uma vibração
pensando assim, ai, que Deus te abençoe. Não, a gente faz com amor, com o coração cheio desse amor. E é disso que a gente precisa para ajudar o nosso planeta a evoluir. Cada um aí deve ter uma fórmula. Eu não sei qual é a correta, eu sei a minha. Aquela que eu faço todo dia, aquelas vibrações, como eu faço. E eu acho que todas as formas são corretas, desde que a gente faça com muito amor, com o coração aberto, pedindo assim, Deus, meu mentor, me ajuda a evoluir. Deixa eu abrir o evangelho aqui e ver qual lição que me vem. E é engraçado que quando sai lá, que dia que você tem que fazer o evangelho, parece que já ligam uns botõezinhos na sua cabeça e vem vindo uma porção de coisas. E a gente vai, durante um tempo, vai formulando tudo aquilo. E aí você fala assim, nossa, mas eu falo sempre a mesma coisa. Sim, porque é sempre a mesma coisa. Tudo que a gente precisa é de amor. O nosso planeta precisa evoluir. Como é que ele vai evoluir? Quando a gente se amar. Quando a gente deixar todas essas paixões de lado. Quando a gente vencer esse mal. Tudo no universo vai progredir. Todas as coisas. Porque essa é a lei da natureza, é a lei de Deus. Ele não quer que nada volte para o nada. Ele não quer que a gente fique estacionado. Ele pretende que a gente caminhe. A Terra, se a gente pensar em pouco tempo, quanto a gente evoluiu materialmente, né, intelectualmente. Mas, infelizmente, moralmente, a gente ainda está deixando muito a desejar. Mas eu creio, com certeza, que a gente vai conseguir. E vai se tornar esse mundo regenerado. A gente vai conseguir encontrar essa felicidade que Jesus nos fala. A gente tem muita fé. A gente tem que ir à luta. Mas é uma luta de todos os dias. É uma luta que cabe a cada um lutar a sua luta. Cada um de nós aqui sabe no que tem que mudar. O que tem que fazer diferente amanhã? O que eu fiz hoje que amanhã eu tenho que fazer diferente? Todos nós sabemos. E a resposta, se a gente abrir o Evangelho, ela vem sempre. O Evangelho de Jesus só fala de amor e perdão. E o único jeito da gente passar para esse mundo de regeneração, sair dessa expiação e prova, sair de tanto sofrimento, de tanta dor. Porque a gente vive aqui em muito sofrimento. Como dói a gente se separar de alguém. Como dói as costas, como dói o braço, como dói o pé. Quantas dores, quantas doenças nós temos que a gente poderia já estar livre de tudo isso. Muitas dessas doenças, dessas dores, nós é que pedimos para que a gente consiga evoluir. Porque evoluir, quando não está tudo bem, é mais difícil. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Essa doutrina maravilhosa, esse bendito espiritismo, né? Graças a Deus somos espíritas, nos mostra isso todos os dias. Eu vejo isso em cada coisa. Graças a Deus a gente hoje, acho que a maioria aqui já pensa assim, para que eu fui abrir minha boca e falar isso? Eu podia ter ficado de boca fechada. Eu podia ser uma pessoa um pouquinho melhor. Então amanhã não vou falar. Eu vou pensar antes e não vou falar. Mas no mês que vem eu vou procurar não pensar isso. Porque quando a gente pensa, né, quando pensou já pecou, né? Embora a gente saiba que o pecado e o milagre não existem. São erros e acertos nossos. Mas a nossa meta é que amanhã a gente feche a boca antes, pense primeiro e feche a boca e não diga. Não dê força para o mal. Porque o mal só existe onde o bem não está. Assim como existe as trevas, o escuro? Não. Existe a falta de luz.
Existe o que é a saúde? A doença é a ausência da saúde. O que é o bem e o mal? O mal é a ausência do bem. Então é nisso que nós temos que trabalhar. É isso que a gente tem que lutar todos os dias. Para a gente, por enquanto, se a gente conseguir chegar naquele estágio de evolução, onde a gente pensa mal, mas a gente corrige rapidinho, para daqui a um tempo a gente conseguir somente não pensar no mal. A gente pensar só no bem. E para terminar, tem um trechinho desse livro do Divaldo que eu gostei muito. Ele diz assim: todos nós percorremos mais ou menos o mesmo caminho. Primeiro, o erro. Depois, a aprendizagem da dignidade da compostura. Deixamos as pedras pela estrada percorrida. E aí, constrangidos, nós retornamos pela mesma estrada para retirar as pedras. Porque é essas pedras que nos levam ao crescimento. Esse trecho, para mim, diz muito, né? Eu posso errar, mas eu vou voltar para trás, vou corrigir meu erro. Então, cada vez que eu volto para trás, que eu entendo que eu errei, eu estou constrangida de ter errado. Quando eu me sinto assim, eu não erro de novo. Então, gente, muito obrigada. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, de falar sobre o Evangelho de Jesus, que para mim é tão maravilhoso, mas principalmente falar sobre o poder do pensamento. Eu creio muito que o nosso pensamento tem uma força imensa e a gente tem que lutar todos os dias para termos bons pensamentos. Então, o que eu desejo a todos é que a gente consiga vencer o mal, começando pelos maus pensamentos. Vamos todo dia fazer uma força para não dar boi para a maldade que a gente vê no dia a dia. Não vamos passar para frente as notícias ruins. Vamos passar as coisas boas, as boas notícias. Tem tanta notícia boa e a gente quase não fica sabendo. Porque para a gente, o mal ainda faz mais alvoroço. Então, meu pedido hoje é que cada um de nós passe um pouquinho do dia sem pensar no mal, sem repassar uma notícia ruim. Quando vê uma notícia ruim, vamos fechar o olho e pensar: Deus, cuida desse pessoal, cuida desse povo. Eu acho que a gente consegue. Gente, muito obrigado. Vamos agora para nossas vibrações, né? Tem um monte de gente aqui mandando mensagens. E é nesse momento dessas mensagens que a gente eleva nosso coração a Deus e a Jesus e pede a Ele que atenda, na medida do possível e do merecimento de cada um desses nomes que está aqui. Que cada um possa receber um pouquinho desse amor, dessa ternura que a gente sente neste momento, reunidos, juntos. Vamos formando, então, uma bandeja de luz bem grande, bem iluminada, e vamos colocando nela as flores mais belas, mais bonitas, mais perfumadas. E vamos colocando o que há de melhor em nós. Todo o nosso amor, todo o nosso carinho, nosso entendimento e esse Evangelho de Jesus. Que a gente possa entregar esta bandeja aos irmãos do plano maior, que eles possam manipular tudo isso, deixando um pouquinho dessas flores em cada um dos nossos lares. Um pouquinho lá no nosso amor em gotas, que quando a gente pensar naquela salinha de passe, a gente possa mentalmente ir até lá nos refazer. E o restante, que envolva o nosso planeta em todas as boas vibrações que temos neste momento. E assim, agradecidos que somos, vamos novamente dizendo: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Gente,